Papo de Ciência. Alô, terráqueos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Ciência. É isso aí, eu sou o Lucas Verão e como sempre tem a presença dele aqui, o meu genial Bruno Moser. Estou aqui em frente ao meu politizado Lucas Verão. Gostei. Lucas, por que você tá com esse casaco? O que é isso? Né, cara? Não sei, aconteceu algo aqui. Bateu uma friaca e a gente teve que se render aos casacos, né? Até minha voz deu pra sentir aqui a friaca, ó, você viu? Exatamente. E hoje temos conversas sensacionais, na verdade. O papo foi bom, hein? Muito bom. Muito bom. Para falar sobre direitos humanos, que é um tema também bastante interessante. Com certeza. E que é muito amplo. E aí a gente acaba achando que sabe, não sabe nada. É verdade. É sempre bom aprender, né, Lucas? É sempre bom aprender, papo muito bom. Mas antes do nosso papo, vamos pra ele, o nosso giro de notícias. Bruno Moser, meu querido, está pronto para as notícias de hoje? Eu estou pronto, eu quero saber o que você achou no Ártico, porque hoje tá frio, então assim, no mar Ártico. Na pesca no gelo, fiz o buraquinho. Pesca no gelo. Deve ter saído coisa muito boa. Olha Material só. diferente aí, certeza. Vamos para nossa primeira do dia. Vacina experimental contra HIV consegue gerar anticorpos em humanos. Opa, interessante isso aí. Notícia boa, né, cara? Olha só. Os anticorpos amplamente neutralizantes do HIV, chamados de BNABS, ou Broad Neutralizing Antibodies, em inglês, foram descobertos na década de 90. Eles reconhecem e neutralizam diversas cepas desse vírus. 4 décadas depois, ainda estamos tentando desenvolver uma vacina que leve o sistema imune humano a produzir isso. Porque ele já ele existe, só que você tem que criar uma vacina que... A vacina faz isso, né? Você aplica um taquinho na pessoa e daí ela produz um anticorpo e daí você tá protegido, né? E aí eles estão até hoje tentando sintetizar isso aí, né? Um jeito pra poder fazer o corpo produzir essas BNABS. BNABS. Exatamente. Um estudo mostrou que uma vacina em estágio inicial de testes da Duke Human Vaccine Institute... Nossa, não tem nada em português, né? Tudo em inglês. DHVI, nos Estados Unidos, induziu a produção de BNABS em pessoas após a aplicação de 2 doses. Esses anticorpos só são produzidos entre 10 a 25% das pessoas que vivem com a IST e podem levar anos para desenvolverem. Então, tipo assim, o negócio do vírus é esse, né? Você tem o vírus e aí com o tempo o seu corpo processa aquele vírus e cria anticorpos meio que naturalmente. Sim. O problema da AIDS, né? É que, na verdade, da AIDS não, do HIV, é que demora demais esse processo. E ele te fragiliza muito. E não só isso, apenas 10 a 25% das pessoas conseguem produzir esses anticorpos que vão te defender. E demora. Então, tipo assim, a gente precisa criar algo que sintetize isso pra poder, né, proteger. Cara, que estudo interessante, hein? Apesar dos resultados promissores, o imunizante ainda está em fase inicial de desenvolvimento. O Barton Haynes, imunologista do DHVI, afirma: nossas próximas etapas são induzir anticorpos neutralizantes mais potentes contra outros locais do HIV para evitar a fuga do vírus. Ainda não chegamos lá, mas o caminho a seguir agora está muito mais claro. Interessante que no Brasil a gente vacina há muitos anos, né? A gente tem um histórico de vacinação, essa coisa toda, né? Tem. E é impressionante como a cada introdução de vacina nova, a cada estudo novo, a gente parece que não se vacinou ainda de fake news, de informação falsa, né? Se você der uma buscadinha aí sobre todos os escândalos de todas as vacinas vieram com meu Deus, agora o mundo vai acabar. E a gente fica cada vez mais imunizado, cada vez melhor. Então vamos dar uma pesquisada na história das vacinas, eu acho interessante. Muito bom. Bora pra nossa próxima notícia do dia. Porque, ó, você gostou de quando eu falei de papagaio? Aquilo foi sensacional. Então eu trouxe mais uma notícia de aves pra você. Boa. Corvos podem contar em voz alta, sugere pesquisa. Cara, o corvo, ele é tipo corvo, polvo, o que mais? Que não é daqui. Golfinho. Golfinho veio de fora. E baleia. E baleia. Golfinho, a baleia é meio golfinho, golfinho é meio baleia, das ideias. Olha só, o estudo envolve os corvos gralha preta, ou Corvus corone. Nome... né? Potente. Chique, né? Parece até que ele vem de gravata. Exato. Corvus corone. Vem de gravata. Que são capazes de produzir grunhidos específicos em resposta a estímulos visuais ou auditivos. Isso permite que contem de 1 até 4 em voz alta. A escolha pela ave se deve às suas habilidades vocais e à alta compreensão de complexos conceitos matemáticos como zero.
O corvo conhece o zero, tá, Bruno? Isso é importante você saber na sua vida. Caraca. Nesse estudo, a equipe de pesquisa apresentou 3 corvos ordenados de forma aleatória, expostos a estímulos visuais e auditivos. O estímulo visual era feito com números arábicos e o auditivo através de sons de diversos instrumentos. A pesquisa foi realizada por meio de tentativa e erro. As aves aprenderam que cada estímulo era correspondente a um número definido de grunhidos entre 1 e 4. Por exemplo, eles grasnaram 4 vezes para um som ou um símbolo associado a 4 grunhidos. As aves foram treinadas para bicar a tela, sinalizando que tinham terminado de vocalizar os sons. Caso os números de grunhidos emitidos pelos corvos fossem correspondentes ao estímulo, os animais eram recompensados com um petisco. Ou seja, aparecia lá o número 4 na tela. Se ele fizesse... Não, eu fiz 3, né? 4 vezes. Se ele fizesse 4 vezes, aí eles falavam assim, show, toma o seu petisquinho. Você entendeu que aquilo é um 4. E que você tem que fazer 4 vezes, tá ligado? Porque não é só entender. É entender que o que você tá vendo é o número de vezes da ação, tá ligado? Isso que é o que pega. Não é só repetir, é entender. Não é só repetir, é entender, exatamente. Após o treinamento das aves, foi dado um número correto de grunhidos em resposta aos estímulos em uma taxa maior do que o esperado. Até mesmo quando os corvos davam respostas erradas, as falhas eram cometidas entre números próximos, como 3 e 4, entendeu? Tipo, então, eu errei na conta, faltou um número. Caraca. De acordo com o estudo, as habilidades de contagem das aves são parecidas com as de crianças na idade pré-escolar, que muitas vezes contam com base em vocalizações de números ao invés de propriamente usar os que foram ditos. Essa competência nos corvos também espelha as habilidades de enumeração das crianças antes de aprenderem a entender as palavras numéricas cardinais e, portanto, podem construir um precursor evolutivo da contagem verdadeira, onde os números fazem parte de um sistema simbólico combinatório, escreveram os autores da pesquisa. A gente fica ensinando os bichos a contar, a falar, não sei o quê. Aí... das melhores rações, as melhores comidas. Daqui a pouco vai ter bicho aí falando, se comunicando, e a gente, nossa, o que aconteceu? A gente é que criou essas paradas tudo. É tipo no Planeta dos Macacos. Quando o César do nada fala, não! Exato, exatamente isso. Você vê que o cachorro de lá pra cá tá cada vez melhor. Eu já vi aqueles vídeos que passa não sei o que no narizinho do cachorro, faz a unha, não sei o que. Daqui a pouco o cachorro tá dirigindo um carro, a gente não sabe por quê. O que aconteceu? Não. A gente tá... Porque esses bichos não. Esses bichos a gente trata com muita mordomia. É verdade, né? Não vai fazer nada, ele vai ficar na boa dele. Vai ficar na boa, é verdade. Né? Se ele for pra reclamar, vai ser assim, não, faz tal coisa aí pra mim, pô. É verdade. O problema é o burro de carga. Que vai se rebelar. Exatamente, o macaco. Que é feito o teste. Macaco é perigoso. Macaco é um bicho, hein? Não é à toa, Planeta dos Macacos. Não é à toa. Macaco é um bicho. Eu falo sempre. Calma com o macaco, hein? Estamos agora aqui com o Benhur Ferreira. Seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Vem, Bruno. Beleza. O Eurídio Benhur Ferreira tem graduação em Filosofia e Direito pela UCDB e tem mestrado em Direito pela PUC de São Paulo. Ex-parlamentar com passagem pela Câmara Municipal de Campo Grande, pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e pelo Congresso Nacional. Atualmente é secretário executivo de Direitos Humanos na Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, a SEAD, e tem experiência na área de direito com ênfase em direito constitucional, direitos humanos e ciência política. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo, Benhur, que é uma figura conhecida aqui em Campo Grande e no estado também, né, Benhur? Eu já tive um período de maior exposição, né, quando era parlamentar, né? Mantenho alguns vínculos, porque eu faço programa de rádio, dou muita palestra, coisa toda, né? Mas agora da maneira mais discreta. Se é que é possível ser discreto com esse nome, né? Benhur. É verdade. Ô, Benhur, pra gente começar a nossa conversa aqui, eu sempre gosto de colocar, conceitualizar as coisas pra gente, a partir disso, começar a nossa conversa. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente tá falando de quê? Tem várias maneiras de abordar isso daí, né? Eu gosto de pensar os direitos humanos como uma utopia. Mas uma utopia realizável. Gostei. Às vezes a palavra utopia tem um pouco de preconceito como algo inatingível. Ao contrário. É uma utopia realizável porque ela te dá parâmetros para julgar o real. Eu tenho que ter um parâmetro para julgar o real. Eu tô caminhando, a sociedade tá caminhando no sentido pleno da dignidade da pessoa humana. Então ele serve como uma referência, como um parâmetro, como um paradigma, com perdão da expressão. Por quê? Porque os direitos humanos ele aborda toda a nossa vivência, né? Então você pega... Estamos convivendo agora com essa questão, a crise climática no Rio Grande do Sul, que não é só lá,
tem a ver com o direito humano ao meio ambiente equilibrado, direito à água potável. Você pega a questão, vocês comentaram agora há pouco de uma outra entrevista que vocês fizeram com alguém que lida com a segurança pública, o direito à segurança pública, o direito que tem a pessoa privada de liberdade, ela é privada de liberdade, mas o Estado tem que garantir outros direitos, até porque na nossa sociedade, pelo menos em tese, a gente acredita que a pessoa possa se recuperar. Eu falo em tese porque uma boa parte da opinião pública despreza, né? Aqui ainda, e é curioso isso, porque a sociedade que se coloca como cristã, muitas pessoas têm relação apenas só a ideia da vingança. Uma coisa, Lucas, Bruno, é a pessoa pagar pelo que ela fez. Isso é correto, é justo. Sim. Agora, a sociedade civilizada, ela aposta que a pessoa possa se recuperar, possa ter oportunidade, ela possa... Então, o direito humano envolve isso daí. Imagina, algo central, né? Campo Grande é um drama, né? O direito à habitação, o direito de ir e vir. Direito de ir e vir. Às vezes tem manifestações culturais no final de semana em Campo Grande, onde não circula ônibus. A cidade é muito espalhada, muitos vazios urbanos. O trabalhador leva muito tempo até o local de trabalho. Enfim, pensa o lazer, que as pessoas pensam que é luxo. Não é. Imagina, né? Você é ator, né? Ir ao teatro, ir ao cinema, você nunca gosta de cinema, ir ao cinema, enfim, ter acesso ao final de semana, você, né, poder entretenimento, e aliás, toda a riqueza que gera também, enfim, então direitos humanos tem um projeto muito grande mesmo. Não é só o básico, né? Não é só o básico, na verdade, e legal você colocar isso, porque tem uma noção nos direitos humanos chamado mínimo existencial, mas o mínimo é histórico. O mínimo existencial hoje é diferente de 20 anos atrás. Por exemplo, hoje o mínimo existencial é não passar fome, é ter acesso à saúde, mas também ter acesso à internet. A pandemia mostrou que o não acesso à internet gera cidadania parcial, né? Então você vê, eu vou aumentando a ideia do que é mínimo existencial. É claro, eu não estou pensando no igualitarismo, né? Já foi a utopia de algumas correntes que acabaram dando com burros na água. Porque parece, eu não gosto de ser definitivo, porque a história está em aberto, que a história nossa humana tem um grau, digamos, de desigualdade. O problema com esse grau de desigualdade é tanta que às vezes invalida, né, o exercício da cidadania. Então, os direitos humanos, ele tem várias dimensões. Eu tô me estendendo muito da resposta? Não, vamos lá que tá bom. Eu tô rapidamente, então só pra quem tá nos acompanhando, ó, você tem a primeira dimensão, que é do século XVIII, é a dimensão individual, as revoluções burguesas. Claro, a burguesia fez a revolução para manter a propriedade privada, mas tudo bem, tá no jogo, né? Saiu do feudalismo o capitalismo, então a propriedade privada, então o direito à propriedade privada, mas também veio junto o direito à liberdade religiosa, direito de ir e vir, direito de reunião. A gente chama de direitos civis ou direitos políticos da primeira dimensão. A segunda dimensão vem com a crítica que a igreja faz a esse modelo muito individualista, né? O Papa Leão XIII com a encíclica Rerum Novarum, e o próprio Karl Marx, em 1848, o Marx e o Engels lançam um manifesto comunista, onde faz uma crítica dizendo, olha, as liberdades são apenas formais, são burguesas. Aí o capitalismo, para não entregar os dedos, faz reformas e garante mais direitos sociais. Então, direito à previdência, férias, jornada de trabalho regulamentada. Isso levou muitos anos e muita luta, tá? Eu sempre falo, esse gesto que eu vou fazer, ó, tomar água, no Brasil, tomar água potável, teve que ter greve dos trabalhadores em São Paulo para ter acesso à água potável. Então, isso que eu tô dizendo aqui de uma maneira singela, as dimensões, tudo precede muita luta, muita pressão. O trabalhador para a trabalhadora ter direito ao voto foi uma batalha. Sim. A burguesia, teve teóricos burgueses, não. Só pode votar quem tem propriedade. O Locke dizia, não, porque a pessoa que não tem propriedade vota de maneira irresponsável. Então eu defendia o voto só quem tivesse propriedade. No Brasil, isso daí resultou no voto censitário. Mas a primeira Constituição de 1824, ela fez o voto censitário, onde as pessoas, para votar, tinham que comprovar decente subsistência. Para votar e para ser votado. Tinha que comprovar o quê, perdão? Decente subsistência. Para poder, o voto censitário. No Brasil, isso está na Constituição. Um outro pensador importante, eu estou falando do Locke. O Locke foi um pensador importante em muitas coisas, né? Ele tem a teoria dele. Mas está conectado ao pensamento da época também, né? Claro. Não tem como ser. Não tem como. Então tem muita coisa interessante, porque ele é um pensador burguês por excelência, da ascensão da burguesia, né? Ele é um contratualista, mas ao contrário do Hobbes, o Hobbes era o pensador do Leviatã, do Estado absolutista. O Locke é o pensador da representatividade, ou da soberania dele não é do rei, é do parlamento. Então ele é importante na teoria política, mas ele tem essa dimensão do voto ser algo restrito às classes proprietárias. O John Stuart Mill é um outro pensador também que vai falar, não, olha, quem estudou
o voto tem que valer por 2. É multiplicador, já virou. Então você vê. Aí, é claro, não sei nem essa história do mérito, aquela coisa toda que é uma balela também, porque muitas vezes o cara estudou, não teve oportunidade. Imagina você chegar na hora de votar, não, mas o meu voto vale por 15. Porque eu estudei mais. Eu já estudei, já fiz isso, tenho propriedade. Não, o meu pai nunca terminou, eu já falei, isso nunca terminou o quarto ano primário. Mas se sacrificou para que os filhos tivessem acesso a. Pois é. Enfim, essa segunda dimensão, portanto, é a dimensão social. A primeira, para não perder, perdão, eu me estendo muito, a primeira dimensão é a dimensão individual, direito de propriedade, indivíduo, liberdade religiosa. Segunda dimensão, direitos sociais, direito à igualdade, e regulamentar o capitalismo, garantir direito aos trabalhadores e às trabalhadoras, regular a jornada de trabalho, férias, 13º, enfim. E o mercado sempre falando que assim, ó, se mexer, o mercado vai cair. Mas o problema é que é legal a tua observação, porque o tal do mercado, ele tinha uma alternativa concreta, que era o socialismo, né? Que acabou naufragando por também não compreender muitas coisas, né? Não compreendeu a democracia como um valor universal, partido único, burocracia, corrupção. Mas o fato é que o capitalismo fez muita reforma, tanto é que a primeira Constituição que garantiu direitos sociais foi a Constituição Mexicana de 1917, a segunda Constituição Alemã de Weimar em 1919, e ambas reagiram um pouco a mexicana talvez nem tanto, mas a alemã, a Revolução Russa de 1917. Ou seja, a burguesia, com medo das revoluções socialistas, vamos fazer reformas, vamos garantir um capitalismo mais humano, um capitalismo que você tem a exploração da mão de trabalho, da mão de obra, o lucro é individual, mas você reparte. Na verdade, você cria uma espécie de uma classe média. E é até curioso isso, porque ao criar uma classe média, você tira aquele ímpeto revolucionário das classes populares e as viram no máximo reformistas, se conformam. Diminui o espaço abissal, né? Isso, aquele fosso que existia. E por fim, a terceira dimensão, pós-Segunda Guerra Mundial, que é chamado de direito de solidariedade, que é direito à paz, ao meio ambiente equilibrado, né? Causou muita espécie na comunidade humana a Segunda Guerra Mundial, a utilização do artefato da bomba atômica. Nós humanos somos os únicos seres na face da Terra que pode dar fim à própria espécie através de nós mesmos, né? Sei lá, os dinossauros, a teoria, vocês são da ciência aí, a teoria mais aceita é um meteoro que se chocou com a Terra, né? Exato. Nós humanos, a gente criou um artefato. Aliás, como é o nome do Oppenheimer, né? Oppenheimer, né? É um muito filme, bom, né? É o filme, né? Ótimo. Também vi, acho que esse eu vi 3 vezes, Lucas. Viu 3 horas o filme, viu 3 vezes. É muito bom esse filme, né? Muito legal. Bom, então assim, a gente já conseguiu dar uma solidificado, ou pelo menos um panorama sobre o que são os direitos humanos. Eles sempre são históricos. Eles estão sempre sendo acrescidos, né? De novos... por exemplo, isso que eu falei, direito à água potável, ninguém podia imaginar que seria um direito humano. Então, a história está em aberto. Na verdade, o que é humano sempre é uma construção, né? E do outro lado, você sempre é barbárie, né? Por que é muito fácil atacar os direitos humanos? Porque quem ataca os direitos humanos apela para os instintos mais básicos nossos, né? Da vingança, do ódio, do privilégio, muito forte da cultura brasileira, né? Imagina, o último país cristão do mundo a abolir a escravatura foi o Brasil. Aqui o cara se gaba muitas vezes a riqueza, não todo mundo, mas é entendida mais como, digamos assim, como algo de exibicionismo do que um serviço à comunidade. Em outros países, os ricos, eles atuam na área da cultura, bancam times de futebol, de basquete, esporte, distribuem bolsa. No Brasil, a riqueza é muito associada ao exibicionismo, né? Aquela coisa assim de eu tenho e aí que se ferre, né? Insisto. Esse comportamento não é de todo mundo. Não é o padrão, né? Não é o padrão. Mas isso tudo para dizer que os direitos humanos estão em aberto, estão sendo construídos. Papo de ciência. Uma coisa muito importante até para quem está nos acompanhando. Na Constituição brasileira, o Brasil adota a ideia de uma Constituição aberta. Portanto, nós temos direitos humanos garantidos no Brasil e nas convenções que o Brasil faz parte. Eu posso invocar uma Convenção Internacional de Direitos Humanos para fazer valer aqui dentro do Brasil. Eu posso invocar um direito em outro país para que eu possa... Vale aqui. É claro, não vale a pena aqui entrar nessa discussão aqui agora. Em todo caso, a ideia é que eu tenho que aplicar o que for melhor para o ser humano. Então, se eu tenho uma decisão de uma Corte Internacional de Direitos Humanos que é mais favorável, e eu tenho a decisão aqui no Brasil, uma legislação, o que eu aplico? O que for mais favorável. Ou seja, eu respeito a soberania brasileira, a Constituição brasileira, mas na matéria dos direitos humanos, o Brasil se abre para o mundo.
Porque não é possível a gente globalizar a economia e não globalizar os direitos. Sem o ir e dúvida. vir. Você vê, o mundo, a gente vive um mundo de fronteiras, de muros, né? Exato. Porque o capital circula, o capital não tem pátria, o capital dorme aqui, lá, enfim, é tudo integrado, enfim. Uma coisa que acontece aqui repercute lá. Só que eu não quero globalizar os direitos, né? O ir e vir, se ergue fronteiras, enfim. Então, os direitos humanos, eles incomodam muito, é muito fácil ser atacado, porque ele mexe com o que tem de mais sagrado, né? Que é a questão da, por exemplo, cobrar da propriedade uma função social. O Brasil é capitalista. Você tem uma propriedade, tem que cumprir uma função social, tem que cumprir uma função ambiental. Prédio abandonado me dá uma milhão de raiva. hectares aí só porque você pode e o negócio não funciona pra nada, né? Recentemente fui lá pra São Paulo, você olha aqueles prédios gigantescos abandonados, dá um negócio. No centro da cidade, às vezes, centro né? da cidade gigante, fazendo nada, servindo pra nada. E você vê, eu estive em São Paulo também esses dias, né? As pessoas em situação de rua em São Paulo, Campo Grande também. Nós feio, temos né? tem a ver com direitos humanos. Você vê direitos humanos e muitas vezes as pessoas não entendem, né? Porque, puxa, a pessoa que está em situação de rua, a gente nem fala morador de rua, situação de rua, ela tá talvez no último degrau da falta de dignidade, né? Ela, por uma questão da utilização de drogas, álcool, crises, né? Familiares, mental. A pessoa vai pra rua e às vezes o aparato de segurança pública não é treinado para lidar com essas pessoas, são cidadã. Muitas vezes o comerciante, claro, a gente sabe que muitas vezes o cara não quer na loja dele, na calçada dele, mas são seres humanos. É claro que o poder público também tem que ajudar, não pode só remeter ao particular, você tem que suportar isso, né? Mas uma sociedade, de novo, eu insisto, né? Eu sempre bato nesse ponto, né? Uma sociedade que se coloca como cristã tem que ser muito mais generosa, muito mais empática. E aqui no Brasil a gente tem usado, as pessoas têm usado muito o cristianismo pra segregar, pra discriminar. É uma coisa impressionante. Eu não sei baseado em que. Uma inversão, né? É uma inversão. A figura de Cristo, mesmo pra quem não tem fé, o Cristo histórico, sei lá, colocamos assim, ele é extremamente acolhedor, né? Ele conviveu com Madalena, com o cobrador de impostos. Ele desafiou quem ia tirar a pedra na pessoa, falou, pode atirar, quem não tiver pecado. Ninguém atirou. Então ele convivia com os nossos erros, com as nossas mazelas, né? Não tô falando nem de questão de fé, tô mostrando a partir das passagens bíblicas, né? Sim. No Brasil, há uma leitura do cristianismo extremamente deturpada. As pessoas usam o cristianismo para discriminar gay, para justificar armamento, justificar a violência, né? É mais ou menos o que você falou com a riqueza, né? De uma certa forma. Parece que são botos, né? Eu sou rico, eu sou cristão, né? É mais isso aqui do que alguma coisa que você internaliza ou sabe usar isso da melhor forma. Você forma, falou uma né? palavra muito interessante, né? O cristianismo é uma religião de muita coisa interna, né? Tem que ser, né? Ou seja, é menos o que o fariseu fazia, eu tô jejuando, olha, eu faço bem, e muito mais uma atitude, né? Agir com discrição, agir, né? A caridade, ela não gosta de publicidade, né? Mas, enfim. Pros nossos jovens aí, né? Embora a religião seja algo que se pratique socialmente, a busca pela espiritualidade é um rolê individual, né? Muito individual. Tanto é o que você faz quando ninguém tá vendo. Tanto é que eu não gosto de políticos que usam a religião como um instrumento. Veja, acho que a religião é importante, a filosofia é importante, a moral é importante para influenciar a política, através de valores. Sim. A gente tem que aprender a conviver com pensamento conservador, progressista, pessoas que têm... Eu acho que o que não dá para aceitar é a falta de tolerância, né? As pessoas têm que ser capazes, por exemplo, sempre dou esse exemplo, né? O católico, quando ele vai comungar, depois que o padre consagra, não é mais o corpo, não é mais o pão, é o corpo de Cristo. Sim. Não é mais o vinho, é o sangue de Cristo. É fé. Por que discriminar, por exemplo, uma religião de matriz africana? Alguém que faz um despacho na esquina? Por que discriminar alguém que é neopentecostal, alguém que é evangélico? Então, a palavra de ordem que tem a ver com os direitos humanos é tolerância, liberdade religiosa, mas também questionar quem usa a religião, por exemplo, para oprimir a mulher. Eu já fui em uma pregação, num casamento, onde o orador dizia, não, Eva foi tirada da costela de Adão, portanto a mulher tem que ser submissa. Sim, ora, já aconteceu comigo também. Isso é algo que a gente é inaceitável. Fica desconfortável até, né? Você fica até meio desconfortável com a situação. Fica meio, calma lá, eu conheço ela. Falando isso na cara dela, que isso, cara? Situação esquisita, assim, né? Então a gente também, ao mesmo tempo, por isso que eu digo, né? A gente tem que ser capaz de debater esses temas de direitos humanos. Tem essa dimensão. Papo de ciência. E eu achei legal que você falou que os direitos humanos, eles estão sempre evoluindo, né? Junto com o que a gente tá vendo. Você falou dos primórdios e tal. Isso eu achei interessante. O direito à internet, ele é algo colocado mesmo assim ou ainda não é? Não, já é colocado. O direito à internet, né? O direito a gente falou de analfabeto digital. Imagina, por exemplo, eu não sei se ainda tem, mas
algumas cidades tinham um programa chamado Começar de Novo. Trabalhadores acima de uma certa idade ficaram fora do mercado de trabalho, não se atualizaram, aí o pessoal volta, fica perdida. É um direito também humano, né? Enfim, Sim. Então a gente tem muita... Agora, no Brasil tem um direito humano que é fundamental, que a gente tem que estar tocando, né? O Brasil, ele é um país ainda racista, né? Ele tem um racismo diferente dos Estados Unidos, mas ele é um país ainda muito digamos assim, segregado. A cor da pele ainda gera muita discriminação, né? Sem dúvida. Várias áreas. Sem dúvida. A gente vai entrar nesse ponto, mas eu queria só fazer uma outra questão para fechar esse lance dos direitos humanos aí como conceito, que é o seguinte: quando a gente fala em direitos humanos, e aí você citou outros países, ou até a internacionalização disso, a gente realmente está falando sobre direitos humanos que são transversais em todo o globo, ou a gente está falando mais de coisas de Ocidente? Olha, essa relação... Você levantou um ponto que é muito complexo, debatido, né? Os direitos humanos têm a pretensão de serem universais. Mas como é que ele lida com a cultura? Pois é, porque o Oriente é muito distante da gente em tradições, em formas de pensamento, né? Não é uma questão fácil de lidar. Muita gente até fala, direitos humanos é uma nova forma de imperialismo, é o Ocidente querendo impor seu modelo. Eu não acho que seja assim. Eu acho que, por exemplo, você não... Se eu relativizar os direitos humanos, as pessoas vão dizer, não, mas aqui criança trabalha mesmo. Criança trabalha, aqui não tem essa história, não. Não, aqui é comum a mulher conhecer o noivo durante o casamento. Não, aqui é da nossa cultura meninas de 12, 13 anos casarem. E aí a gente tem que aceitar também. É uma então coisa você meio... vê... eu acho que o direito humano tem que se colocar como universal e dialogar com as culturas, né? Sim. Você pode, por exemplo, eu acho perfeitamente aceitável você usar a burca, você ir à praia e não exibir seu corpo, que é muito comum para nós aqui agora. Agora, questões ligadas à falta de autonomia da vontade, eu não consigo aceitar. Tipo o quê? Tipo isso, né? Casamento arranjado. Tá. A pessoa conheceu, a pessoa de 12, 13 anos casar com a pessoa e conhecer no dia do casamento, a criança trabalhar, violência contra a mulher, enfim, então, mas não é uma questão, a tua pergunta é muito interessante, tem muitos teóricos, né, eu não sou especialista nessa área, mas refletindo sobre essa questão, né, da universalidade dos direitos humanos ou do seu relativismo. Eu tendo, se você cair no relativismo cultural, sempre você vai ter invocar uma questão da cultura local para impedir os direitos humanos. Ao mesmo tempo também, ele vai sendo implementado, né? Imagina, né? Vamos pegar um caso aqui, né? Até um livro muito bom, como que é? O Livreiro de Cabu, contando a experiência do Afeganistão. E ela conta relatos, né? A mulher que se encontrou sem autorização da família, o próprio irmão, o pai, a mataram, sufocada com travesseiro. Enfim, então você vê, eu não posso aceitar esse tipo de, né? Insisto, você tem que conviver com a diferença estética, a diferença de valores religiosos, né? Mas levar uma pessoa a óbito, matar uma pessoa porque ela, sem autorização da família, se encontrou em um espaço público. Enfim, então você tem um desafio, né? Nossa, de fazer com que é simples, né? Tem países do mundo que a prática gay é criminalizada, né? Sim. Mas vem cá, os direitos humanos, ele é uma coisa... Tem na ONU, né? Tem essa parte na ONU, né? Mas ele não é colocado em nenhum país, né? É só, tipo... Cada um faz o seu, digamos assim? Na verdade, assim, você tem a maioria das constituições consagra os direitos humanos. Agora, o problema dos direitos humanos é como efetivá-los, né? O Brasil, por exemplo, o direito humano, o salário mínimo no Brasil... tem que dar conta de 9 itens, né? Transporte, lazer, vestuário. Mas para isso virar realidade, tem que ter muita luta, né? Então, muitas vezes os países têm declaração de direitos humanos, mas não conseguem efetivá-los. Ou então, o que acontece no Brasil, o Brasil foi muito forte, tem mudado, assim, né? O Brasil garantia direitos de primeira dimensão. Então, você tinha por direito de propriedade, liberdade religiosa, chegar de direito social, cadê a proteção? Aí você vê que no governo passado, no governo federal passado, a gente decaiu muito na questão de fiscalização de trabalho análogo à escravidão, né? Poucos fiscais no meio ambiente, poucos fiscais, imagina o que fizeram na terra Yanomami, garimpo ilegal, enfim, então, porque o governo anterior relativizava essas questões como questão de direitos humanos, né? E permitiu extração ilegal de madeira, de minerais, tudo, que levou muita doença para os Yanomamis, por exemplo. Então, uma coisa é a garantia formal dos direitos humanos, tá na Constituição, tá nos pactos internacionais, tem carta da ONU, tem carta da OEA, tem tratados que o Brasil faz parte.
Agora, a luta é efetivá-los, né? Sim. Como fazer com que se concretize no dia a dia. Isso exige orçamento, gasto, não pode só direito de liberdade. Se eu tenho liberdade, tenho desigualdade, essa liberdade fica comprometida. Então eu tenho que garantir direitos humanos em todas as suas dimensões. Bem, Yuri, é o seguinte, agora pra gente ir pra um outro assunto correlato aí, você propôs uma lei, bem, né, uma lei federal, é isso mesmo? Isso. De que a gente precisa ter na grade curricular ensino de... Da África e dos afrodescendentes. Exato, da África e dos afrodescendentes. Né? Explica pra gente como que foi como que você pensou nisso e como que está se colocando hoje em dia. Porque já faz... A lei tem 21 anos. 21 anos já, né? 21 anos. É de janeiro de 2003. É a lei 10.639, tornou obrigatório no ensino básico, que é o ensino médio e o ensino fundamental, a disciplina ter o conteúdo, né? Pode ser várias disciplinas sobre a história da África e dos afrodescendentes. Sensacional. Porque uma das fontes do racismo é a ignorância, o desconhecimento. Sim. Então, a gente desconhece o continente africano. Diversos países compõem o continente africano, a influência que tiveram no Brasil, em todos os sentidos, né? Nos valores, na gastronomia, no secretismo religioso, que é muito importante. Eu até, inclusive, hoje ainda tenho uma atividade no curso de História aqui da nossa Universidade Federal, vou estar debatendo um pouco, né, enfim, tudo que significou o tráfico negreiro para o Brasil, o impacto que teve até hoje. Então, a lei visa isso daí, né? Você produzir mais conhecimento sobre a África. O brasileiro não sabe que o Egito é na África. O brasileiro, não, às vezes, do que veio do continente africano, a arquitetura, associa muito à África. Tem muitas mazelas do continente africano, né? Muita pobreza. Mas a África também tem uma pujança aí. E é o berço da humanidade. Então, a ideia da lei não é que a gente pare de estudar a Grécia, a Roma, que é fundamental para nós, né? O pensamento grego. Imagina, parar de estudar Aristóteles, Platão, o Império Romano. Mas, ao lado da Grécia e de Roma, também estudar o continente africano, as diversas culturas, né? Mas alguém pensa isso, que vai ser trocado uma coisa pela outra? Na verdade, tem pessoas, e aí você tem que respeitar, mas debater, que utilizam tudo para tentar deslegitimar. Tá. Então, por exemplo, o cara pega a cota racial, que é um instrumento importante, sempre provisório, para dizer, tá vendo, eles estão discriminando, eles que é mimimi, é vitimismo. Então a lei agora a gente só vai estudar. Não é isso, né? A lei vem para agregar, para ampliar nosso horizonte, ampliar nosso olhar. E isso, é bom sempre dizer, o combate ao racismo não tem nada a ver com cor de pele, né? Obviamente, no Brasil, quem tem a cor de pele negra sofre mais o racismo. Mas o combate ao racismo é feito por todo mundo. Todo mundo, independente da cor da pele, é convidado a debater o racismo. Como igual o machismo, né? O machismo não é só a questão das mulheres questionarem o privilégio masculino, questionarem o assédio, questionarem a remuneração menor no ambiente de trabalho. Nós, homens, também, da nossa maneira, às vezes até contraditória, somos chamados também a debater, né? Sim. Onde nesse machismo estrutural, o que eu posso fazer? O que eu posso mudar? Com as nossas contradições, né? Porque se nós somos fruto da sociedade, a gente avança, mas também a gente recua. A gente tá lidando todo dia com isso, né? Isso. Com o linguajar, maneira de se comportar, no amor, na vida, nas tarefas domésticas. Então, é a mesma coisa do racismo. Então, por exemplo, o branco brasileiro tem um papel importante. Primeiro que o Brasil, a miscigenação é muito forte. Tá vendo dois exemplos aqui, ó. Exemplo, só pra ver pelo cabelo de vocês, Tanto o pai do Bruno quanto o meu pai são negros. E a gente é branco, né? Mas você vê nos Estados Unidos, Lucas, 1% apenas dos brancos americanos tem alguma ascendência negra. 1%. Caramba, porque lá houve pouca integração. No Brasil, a gente fala que até o branco brasileiro é mestiço. Porque a pessoa pode ter a cor da pele mais clara, mas o cabelo, né, a ancestralidade. Vamos subir um pouquinho nessa árvore analógica. E outra coisa que é importante, os Estados Unidos, lá é baseado muito basta uma gota de sangue. Então lá você não tem o moreno, o mulato, você não tem o pardo dos Estados Unidos. Basta uma gota de sangue. Lá, o racismo é baseado na raça. No Brasil não, é na cor da pele. Então aqui você tem tanto é que a gente fala que tem o colorismo, né? Às vezes quanto mais retinto, quanto mais preto,
ou negro, cada um, né, tem uma... mais a pessoa pode ser discriminada. Mas aqui também você tem mais variedade, né? Você tem mais o espectro cromático nosso, ele é bem interessante, porque você tem várias tonalidades. Então você tem pessoas que são mais negras, menos negras, tudo. Mas aqui no Brasil o racismo é baseado na cor da pele. É total. Papo de ciência. Uma vez, choque de gerações, né? Mas uma vez minha mãe chegou pra minha avó e falou assim, mas o meu pai, né? Ele é negro. Ela falou, por que você tá falando isso? Aí ela falou, porque ele é negro. Daí ela falou assim, não fala isso dele. Como é que você tá falando isso dele? Como se fosse tipo um xingamento, uma ofensa falar que ele era negro. Porque meu pai, ele não é tão negro, né? Ele, como você diz, o colorismo, né? Ele tá no tom médio, digamos assim. É o pardo, né? E aí ela falou, não, como isso é um absurdo. Pra minha avó seria falar isso, entendeu? Que é uma questão muito de época antiga, que é esse pensamento que vem até hoje, né, cara? Até hoje tem esse pensamento, quanto mais claro, mais escuro. A gente tem avançado. Mais recentemente tem um movimento legal de apropriação, assim, né? Você tem avançado, os publicitários descobriram que esse mundo da negritude também consome, então você tem mais propaganda. Isso é uma coisa que é boa e ruim ao mesmo tempo, não é? Bem, pelo seguinte, porque assumir incluir isso no debate público, mas é porque isso é uma coisa que retorna dinheiro. Não é um... Mas olha, o capitalismo tudo transforma... Tudo é mercadoria. Sim, ou seja, é um fato, né? Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. A gente acabou de falar de religião, né? As religiões disputam o mercado também. Às vezes nas madrugadas, fico procurando os canais, às vezes me detém alguns pregadores, né? Sim. E é uma disputa, né? Olha, que você vier aqui vai ter tal coisa, vou curar você, vou arrumar emprego. Então, é uma disputa pelo mercado da fé. Então, porque na verdade a gente estava numa fase que o cara nem trata a gente como consumidor. Eu acho que você surge contra o consumismo, mas uma dimensão da cidadania também é a capacidade de consumo, né? Uma coisa é o consumismo exagerado, você tem muito mais coisa, a gente tem essa cultura de ter muito mais coisa que a gente precisa. Outra coisa é a pessoa ter direito a escolher. Imagina, né? As mulheres negras, né? A minha mãe alisou o cabelo a vida toda. Não é que não pode alisar o cabelo, mas se alisar o cabelo foi uma opção, não uma obrigação. Porque também não tinha produtos. Hoje você tem uma variedade de shampoo, a pele negra, você tem sabonete, você tem, toda uma autoestima sendo construída. Porque a luta contra o racismo também é uma luta estética. E é uma luta. É verdade. Mas ela é estética e ela é plural. Porque não se trata. Eu sempre sei exemplo, né? Uma vez a mãe dos meus filhos, da minha ex-companheira, ela foi a uma loja fazer compra e aí o mostruário tinha 10 crianças todas brancas. Ela é branca, mas assim surgiu. Falou, olha, eu sou mãe de um menino negro e eu queria que ele se reconhecesse na propaganda. Uns 2, 3 meses depois, eles mandaram, ela questionou, bateu boca, foi pra direção, porque a pessoa também tem que protestar, né? O outro lado do racismo, do machismo, é quando a pessoa também se submete. Fica quieta. Fica quieta, tem que protestar, tem que ir pra cima, tem que olhar o racista no olho e desafiá-lo, né? Aí eu sei que ela protestou, aí eles mudaram, né? E mandaram, eu me emocionei e fui às lágrimas. Cheguei na minha casa, abri lá o pacote lá dessa, eu não me lembro, a loja de roupa pra criança, colocaram uma criança loira, linda, os olhos, aqueles olhos azuis, com a criança negra de trança, as duas se abraçando. Enfim, é um pouco até... Eu contei esse episódio na sala de aula, um aluno falou assim, professor, faltou uma criança indígena. Aí é de cidadania, né? Eu sempre tô acrescentando, né? Eu fiquei super emocionado de ver uma criança branca e uma criança negra. Alguém me disse, professor, e a criança indígena? Que é assim que a gente, né? A gente tem uma conquista, quer ter outra conquista. A gente quer ter uma... Exato. Então, o olhar nosso tem que ter sempre ampliando para a gente perceber, né? Onde tem discriminação, onde só tem a hegemonia de uma raça ou de uma... Raça, na verdade, a raça é a raça humana, né? A ONU já mostrou há muito tempo que só tem uma raça humana. Mas como raça é um conceito, não é científico, mas é social... e serve para discriminar, a gente também tem que treinar o nosso olhar para a gente sempre estar garantindo a maior pluralidade, os ambientes mais diversos possíveis. Até porque a diversidade, aí voltando ao que você falou, a diversidade gera dinheiro também. Isso, sua história me lembrou um caso muito legal, que é quando lançou o filme Pantera Negra, que foi antes até de lançar, quando botaram um pôster numa sala de cinema lá em Nova York, aí tava assim, próximos filmes, Pantera Negra lá. Aí uns caras viram, era tipo uns 5 caras negros assim,
E aí eles começaram a filmar e apontando pro posto, falando, isso aqui, pô, Pantera Negra vai ser foda, não sei o que lá e tal. E aí eles falando assim, isso aqui é o que todo branco vê quando lança um filme novo, ó. Um pôster cheio de gente igual a ele. E agora a gente tá vendo isso, um monte de cara negro aqui, ó. Elenco inteiro, negro foda. Bem lembrado, Pantera Negra. Foi comovente, foi né? demais. Comovente, várias histórias, né, de Pantera Negra. Tem relatos de crianças, comunidades, né? Que é a história da... Se vê, né, cara? Se vê. O meu filho do meio, eu falo, é o mais preto do meu, eu tenho 3. O meu filho do meio, que é meu xará, ele, quando era muito novinho, 5, 6 anos, ele falou pra mim, pai, eu não quero ser preto. E você vê a contradição, a vida, né? A vida é maravilhosa por isso, né? Eu, militante contra o racismo, sou fundador do Grupo TEIS, que é o primeiro grupo urbano de combate ao racismo no Mato Grosso do Sul, foi fundado em 85, enfim, militante, aquela coisa toda. Meu filho, num ambiente de classe média, ele era o único negro da escola, ele falou, pai, eu não quero. Eu falei, por quê? Porque ninguém é como eu, ninguém tem o meu cabelo, a cor da minha pele. Fui conversando com ele, mas vi uma oportunidade. Quando Obama ganhou em 2008, eu fiz uma festa na minha casa. Muita gente não entendeu, sabe? Até muita gente achava que eu tava ensaiando um retorno à vida política. Eu até não fiz uso da palavra pra não achar que eu tava... Mas na verdade que eu falei, cara, guri, né? Falei pro meu filho, o cara mais poderoso do mundo é um negro. Ele tem o number one, ele tem uma maleta lá, ele pode ser, ele comanda o maior exército, enfim, ele... E ele, esses tempos, né? Depois ele falou brincando, pô, pai, por que eu não nasci mais preto, né? Então você vê, a história da educação. Mas sempre educar para assumir a diferença, mas também para respeitar o outro, né? Ninguém combate o racismo sendo racista. O combate ao racismo é sempre generoso. Quando eu digo generoso, não é que ele é frágil, não. Generoso nesse sentido, né? Eu sempre estou disposto a te perdoar para que você aprenda a lidar com a diferença. E eu também tenho que lidar com a tua diferença. E eu também tenho que... E sempre em identidades provisórias. Eu falo brincando, mas brincando sério. Eu, como negro, sou mato-grossense, me reivindico também herdeiro também das tradições guaranis, né? Imagina quando a gente ouve sonhos guaranis do Sáter e do Paulinho Silva, quem não se emociona, né? Ao relembrar que eu vim da fronteira do Brasil, foi Paraguai. Quando você vai à feira, aquela mistura, né? Sobá com espetinho, com não sei o quê. Tereré, né? Tereré, essa coisa japonesa, oriental, essa coisa gaúcha, sumatô, enfim. Papo de ciência. Eu fico muito preocupado às vezes, né? A luta contra o racismo não pode nos conduzir pro beco, pro gueto. A luta contra o racismo tem que abrir a gente pra experiência humana que é a mais diversa possível, sabe? A mais linda possível é a experiência humana e poder se reivindicar várias ancestralidades. Então vocês têm a cor clara, vocês dois, mas tem ancestrais negros. Então você tem ancestralidade branca, negra, tudo. E é bom que seja assim. É bom que a gente comungue, beba em várias fontes. Obviamente que nesse momento histórico, a gente fala muito da questão negra, né? Mas quiçá, sei lá, agora que eu sou avô, por exemplo, quiçá avô já 3 vezes a Malu. E nasceu com a pele super clara, né? Mas quem sabe no mundo que a minha neta for viver, essa questão não tenha tanto peso. Hoje tem. Hoje é importante dizer, negro é lindo, combater o racismo, enfim, e combater essas expressões, né? Serviço de preto quando faz na entrada, faz na saída, combater essas expressões racista, negro parado suspeito com ele é ladrão, formar nossos policiais para ter outra visão né, da cultura, avaliação negra, aprender a respeitar a religiosidade negra, mas talvez seja uma luta que daqui a um tempo a minha neta possa trabalhar isso com mais leveza e se reivindicar com várias identidades, né? Essa é uma questão muito boa, porque eu até ia para um outro lado, mas eu vou continuar nisso, que eu achei muito legal essa nossa conversa aqui, que é o seguinte, você é secretário executivo da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Então, você está em um cargo onde você pode deixar legados, abrir caminhos, solidificar situações. O que é que você pensa, pretende... tá trabalhando para daqui, sei lá, 15, 20, 30 anos, quando de repente você já não estiver mais nesse lugar e outra pessoa estiver assumindo. Talvez nem nessa dimensão mais. Exato. Em vez de me cuidar muito, eu quero viver muito. Calma. Não, mas mas digo de legado, né? Não, mas eu brinco, mas a gente tem que encarar a finitude, a gente tem muito preconceito, né? E eu faço parte de um grupo... O André até participou, né? O André Mazzini, a mãe dele participa também de cartografias literárias, e um mês foi Intermitências da Morte fugiu agora o Prêmio Nobel português, Saramago. Da Saramago, Intermitências da Morte, a gente discute muito essa questão da finitude, essa coisa toda. Mas, voltando à tua questão, né? Como secretário executivo de Direitos Humanos, por exemplo, a gente teve um episódio muito interessante, 8 de maio,
a criação, ainda não está funcionando, mas no CAM, Centro de Atendimento ao Migrante. Então, a nossa secretaria, e particularmente a área que eu atuo, vai estar atuando muito na questão do migrante, né? Ou seja, no acolhimento, providenciar documentos, né? O migrante, a chance de ser explorado é muito grande. Tem muito cara, tem muito empresário bem intencionado, mas tem gente que aproveita a pessoa, né? Então, ele nem sabe que ele tem direito a vários benefícios sociais, porque a Constituição brasileira garante a brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à vida, liberdade, igualdade e propriedade. Artigo 5º da Constituição, não é da minha cabeça. É na Constituição brasileira. É mais que lei, é constitucional. Então, esse centro de orientação ao migrante, com curso de português, brinquedoteca, quando eles forem lá, para que as crianças fiquem brincando, essa informação dos direitos dela, estimula a sua organização. Um ponto importante, falar de direitos humanos, combate ao racismo, é a organização. Você tem que se associar, claro, sempre respeitando muito o indivíduo, né? A gente não pode, o grupo não pode substituir a vontade do indivíduo, né? Mas é importante você estar se associando, unindo força. Então, a gente apostando muito na questão dessa política migratória. Uma outra atividade que a gente atua muito está relacionado também à propagação dos direitos humanos. O pessoal vai à escola dar palestra, o pessoal estou dizendo um trabalho de toda uma equipe, né? Tem um setor lá que eu trabalho também, que sou responsável, é o terceiro setor. A gente abre editais, vai até abrir o edital agora, mais de 9 milhões de reais. Tem várias linhas que a gente financia, né? Ligada à criança adolescente, a idoso, egresso do sistema penal, pessoas em situação de rua. Coisas que o governo não consegue fazer, ele abre um edital, chamamento público, que é o nome, faz um chamamento público, até alguns requisitos, né? A entidade tem que ter algum tempo de funcionamento, mas tem os eixos que ela pode estar toda, é bem interessante, então a gente estimula muito, né? Que legal, a gente conseguiu, o governador Eduardo Rio dobrou. Ano passado foram 4 milhões e meio, agora são 9 milhões. Vai ter um outro chamamento também só voltado para criança e adolescente. Enfim, então, essa área que eu atuo é uma área muito interessante, é uma área, mas sempre com desafio, né? Porque principalmente no estado como o nosso, que está crescendo, é um estado que tem muito investimento privado, Suzano, Arauco, novos. Agora estava vendo, né? O Coltrale, né? Se eu sei se é o nome correto, Coltrale, que produz laranja, né? 500 milhões aqui em Cidrolândia, 5 mil hectares de laranja. Nossa, nem tava sabendo. O Mato Grosso tem os direitos humanos, eles sempre estão lembrando ao governante o seguinte. E a frase até do governador: ninguém pode ficar para trás. E é muito comum em sociedades dinâmicas, sociedades que geram muito dinheiro, uma parte da comunidade não usufruir, porque às vezes não tem a qualificação necessária, porque às vezes alguma atividade gera dinheiro, mas não distribui. Aliás, o mercado gera riqueza, mas não distribui, o papel do Estado distribui. Então nós, os direitos humanos, até que a nossa secretaria não está sob o meu comando, mas está na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, programa Mais Social, são R$450, voltado só para comprar alimentação, garantir segurança alimentar. Então, o projeto que é muito bonito, é um desafio, cuidar de quem cuida, R$900. Muita gente cuida de pessoas com deficiência e não pode trabalhar. Então, o governo criou uma bolsa de R$900, cuidar de quem cuida. Claro, tem requisitos também, tem que ter fiscalização para também, né? Sim. Tem o programa Supera, que é voltado para os universitários, né? É o antigo Bolsa Universitário, enfim. Então, a área social de qualquer governo é sempre um desafio, porque é uma área. São muitas demandas também, né? Não, demanda e outra coisa. Muitas vezes o pessoal mais vulnerável, ele não tem sindicato, ele não tem o telefone do governante, ele pega o pessoal em situação de rua, o cara não tem nem título de eleitor. Então, exige que o governante tenha muita sensibilidade. É aquela história, né? Perdão do lugar comum, né? O estadista. O populista pensa na próxima eleição, o estadista nas próximas gerações. Tendo tido prova até aqui que o governador, ele tem tido essa visão de estadista. Por quê? Porque quando ele cria um centro de atendimento ao migrante, talvez ele não tenha um voto a mais. Talvez tenha até gente com xenofobia que trate o migrante como uma ameaça. Mas não é o nosso, inclusive não é no caso de lugar nenhum, e no Mato Grosso muito menos. No Mato Grosso tem falta de mão de obra. E o migrante, que mencionou isso foi a irmã Rosana, migra o mais forte. O migrante, quando ele vem, ele escolhe na família o mais forte para migrar. Então você tem muita gente qualificada que está no Brasil precisando de uma oportunidade. O governador, ao perceber, além da questão humanitária, a questão econômica também, tem que juntar, Bruno, tudo a gente tem que juntar. Seja na cultura, seja nos direitos humanos, a dimensão humanitária. Como muita gente não se convence, para mim basta dizer que a questão humanitária é importante. Mas se você juntar a questão econômica, como a gente vive num mundo capitalista também, ou seja, você pode ter uma diversificação da mão de obra, você pode aproveitar bons quadros, você pode inserir essas pessoas
e ter resultados importantes. Então isso também é um legado. Acho que você falou legal essa questão, né? Qual que é o legado, né? Eu espero que a gente tenha como legado, né, um centro de acolhimento ao migrante que realmente funcione, que se articule com os municípios. O papel do Estado na área social é muito de articular. Muita coisa quem faz diretamente é o município, né? Entendi. Cara, que sensacional, hein, Lucas? Sensacional, Bruno, mas infelizmente chegou aquele momento que eu tenho que dizer que estamos chegando no final. Poxa, Lucas, olha, eu vou falar. Hoje, essa conversa aqui tá muito boa. Daria pra ficar mais o dobro desse tempo aqui. Pois é, porque exatamente. tem muita coisa pra gente falar. Aham. Mas a gente tem esse nosso problema, né, Lucas? A gente tem nosso próximo problema que é o tempo. É o tempo. Mas infelizmente temos o nosso tempo. É bom que a gente Temos tenha que chegar assunto para outros dias. É verdade. Exatamente. É verdade. Mas olha só, no final do nosso programa aqui, a gente sempre gosta de dizer, cientista, que pesquisador, que político também, é gente. Também é gente, todo mundo aqui é gente. Também assiste uma TV, também assiste um filminho, também vai andar de bicicleta, também você vai passear com os cachorros, também tem neto. Também tem neto, também foi seminarista. Também foi seminarista. Sensacional. Palmeirense, né? Palmeirense. Super feliz que meu time ganha tudo. Tô até entediado pelas vitórias, né? É verdade, é curioso isso. O ser humano é a coisa... Eu tô entediado. Tô entediado. É tanto título, tanta coisa que você fica Vai ficar um entediado. tempão de novo sem, igual ano passado lá, né? Eu vou falar que eu tava entediado com o Flamengo uns anos atrás, agora já tô sentindo falta de novo. Mas ó, pra finalizar o nosso programa, a gente gosta de dizer isso e pedir uma indicação de algo que você tem pra indicar aí do povo aí de casa pra assistir, pra fazer, um livro pra ler, um filme, um negócio, alguma coisa que você tem pra indicar aí pra todo mundo. Pode ser da sua área, como pode não ser. Exatamente. Uma dicona boa Dicona pra galera. boa pra todo mundo. Olha, tem um livro maravilhoso, eu li faz muito tempo, mas sempre é Viva o Povo Brasileiro, João Ubaldo Ribeiro. Fantástico. Tem um outro que eu não vou lembrar o autor, mas é Utopia para Realistas. E tem um cara que tá fazendo muito a minha cabeça, é um cientista político, usa Lacan, psicanálise, cultura. Francisco Bosco participa do Papo de Segunda da GNT. Ele tem um livro chamado O Diálogo Possível. É uma tentativa de superar a polarização, né? Ele imagina um centro que possa dialogar com o setor mais liberal, conservador, com o setor mais esquerda e pegar valores, né, e fazer um mix. Né? Ele tem um livro muito bom chamado A Vítima Tem Sempre Razão, uma pergunta. Enfim, Francisco Bosco, eu gosto muito dele na área da ciência política. É um cara que eu tenho lido, Francisco Bosco. Sensacional. Entendeu, doutor? Eu tenho uma dúvida aqui de indicação, então. Você, o Ben-Hur, já sei que você gosta muito de filme. E o filme Ben-Hur? É uma indicação também? Vale a pena? Vale. Ganhador principalmente o Ben-Hur. O original. 11 Oscars. O que foi feito depois não conseguiu, né, não, corresponder, nem né? perto. E minha mãe se apaixonou pelo Charlton Heston, né? Que Charlton é muito... É por daí mesmo que veio? Daí mesmo, essa era a dúvida que eu tinha. Minha identidade, e é muito Ben-Hur, porque meu primeiro nome é Eurídio, o nome do meu pai, mas eu me identifico muito com o nome Ben-Hur. Não, também é muito... É muito mais potente, né? Exatamente. Pra usar. Muito bom. Muito bom. Parabéns, muito obrigado pela sua participação, tá? Parabéns, tomara que vocês prossigam, né? Opa. Tomara que você se propõe a fazer. Hoje eu ouvi a entrevista da secretária de cidadania, da Viviane, enfim. Então, bom que tenha jovens como vocês com essa pegada, ao mesmo tempo leve, tratando com leveza assuntos sérios. Balançando. E a questão do podcast é maravilhoso, né? Essa coisa assim, da comunicação. Então, boa sorte, vida longa o programa. Maravilha, muito obrigado. Papo de Ciência. Bruno, é isso. Final do nosso episódio aqui. Mais um Papo de Ciência. Lucas, vou te falar. Conversa boa, como a gente falou no início. Muito boa, cara. Gostei demais de conversar com o Ben-Hur. Se você tá vendo a gente aí, ó, já compartilha esse conteúdo, tá? Porque vão ter cortes bem legais, pedaços interessantes. E também, se você gostou da conversa inteira, compartilha a conversa inteira também, Lucas. Por que não, não é? Com certeza. Sem dúvida. E siga a gente nas redes sociais, @Mídia Ciência. Achei que você não ia falar disso. Em todas as nossas redes. Exatamente. Instagram, Mídia Ciência lá no Instagram. TikTok. Facebook. Também tem... YouTube, claro. YouTube. E o nosso site, MídiaCiência.com. Além do nosso programa que vai ao ar toda quinta-feira, às 21 horas, na Rede E, canal 4.1. Muito obrigado pela sua audiência. Olha que maravilha. Nossa, eu tô me sentindo comunicador. Obrigado pela sua audiência. É isso, então? É isso. Mais um episódio aí. Gostei demais dessa conversa. Queria ressaltar aqui mais uma vez, porque acho que é um papo que foi tão natural ali, né, cara? A gente conversando. Fluiu demais. Então, muito gostoso. Mas, espero que vocês também tenham gostado. E a gente se vê na próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.
Esse foi mais um episódio do Papo de Ciência. O Papo de Ciência é um programa de jornalismo científico produzido pelo MS Mais Ciência, um projeto realizado pela UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e pela Fundect, a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no estado.